nova leva de milhões de arquivos do caso Jeffrey Epstein tem provocado polêmica, gente, mais uma vez. O caso está ligado ao magnata americano. Women, many half Os novos documentos sobre o caso Epstein divulgados nos Estados Unidos reforçam relatos. A história da ilha de Epstein não começa com sirenes nem com manchetes. Ela começa do jeito clássico. Ninguém prestando atenção em nada. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. It's a serious question. I'm sorry. Do you think you're the devil himself? I don't know. Why would you say that? Because you have all the attributes. You're incredibly smart. You remember, the devil is somebody who knows that. Uma bela ilha privada no Caribe, comprada por um cara rico demais para explicar de onde vem o seu dinheiro. Nada em comum até aí. Gente rica compra ilhas o tempo todo. Dizem que à distância ela parecia apenas um paraíso comum. As belas águas transparentes do Caribe, palmeiras requebrando com o vento e o quebrar das ondas nas pedras da ilha. O estranho era o tráfego. Aviões indo e vindo, sempre os mesmos pilotos, sempre os mesmos convidados e sempre o mesmo silêncio. Durante anos, tudo funcionou porque funcionava como um clube. Convite, acesso restrito, nada de registros, sem fotos, sem câmeras, sem a imprensa enchendo o saco. Do mesmo jeito que outros espaços da elite operam. A história não começou com Epstein algemado. Começou do jeito mais incômodo possível. Com uma ligação. Em março de 2005, uma mulher ligou para o departamento de polícia de Palm Beach, na Flórida. Só uma denúncia simples e muito feia. Ela disse que a enteada, de 14 anos, tinha sido levada até a mansão de Jeffrey Epstein por uma garota mais velha. É claro que tinha dinheiro envolvido. Segundo o relato, a menina entrou na casa e saiu com $300 no bolso. Motivo? Despir-se e massagear Epstein. Não era uma festa. Não era um mal-entendido. Era uma transação de serviços com dinheiro. A polícia de Palm Beach resolveu fazer algo raro: levar o caso a sério. Eles abriram uma investigação secreta que durou 13 meses. Não 13 dias, não 13 semanas. Um ano inteiro vasculhando o mundo de Epstein, incluindo uma busca direta na sua mansão. E foi aí que o clima azedou de vez. O chefe de polícia de Palm Beach, Michael Ritter, começou a perceber que o problema não era só Epstein. O problema era o que acontecia depois que o nome dele aparecia nos relatórios. As coisas emperravam, os avanços sumiam e o ritmo caía. Até que Ritter faz algo que quase ninguém naquele sistema costumava fazer.
falou em público. How is it possible the system could have failed on so many levels? There is no explanation. I didn't believe it back then. I don't believe it now. It's just unfathomable to me. Ele acusou diretamente o promotor estatal do condado, Barry Krischer, de estar sendo brando demais. Em outras palavras, de estar aliviando a barra. O Federal Bureau of Investigation entrou no jogo. A alegação da polícia era simples, direta e quase burocrática. Jeffrey Epstein pagava adolescentes por atos obscenos. Na casa, a polícia encontrou o arquivo visual. 2 câmeras escondidas e um grande número de fotografias de adolescentes. Muitos dos rostos nas fotos já eram conhecidos. Eram os mesmos rostos que a polícia vinha entrevistando. Uma mulher de nome Adriana Ross, ex-modelo polonesa, agora era assistente pessoal de Jeffrey. Ela foi pega carregando caixas discretas de equipamentos eletrônicos para um carro. Suas ações são precisas. Ela remove unidades de computador e outros equipamentos eletrônicos da mansão na Flórida. Ela era responsável pela limpeza da mansão, mas um pedaço de papel escapou de sua faxina. Durante a busca, o detetive Joseph Requer encontrou um registro na lixeira. Um recibo da Amazon. A lista de compras era um índice para um tipo específico de biblioteca. Suas compras: Slavecraft, Roadmaps for Erotic Servitude, Principles, Skills and Tools. Training with Miss Albernati, a workbook for erotic slaves and their owners. Convenhamos, uma compra bem estranha. A rotina da casa era um ritual. Um ex-empregado contou aos investigadores 3 massagens por dia. 3, como se fosse um tratamento médico. Uma necessidade de Epstein. O FBI começou a fazer as contas, e a lista oficial, a que eles podiam provar com relatórios e detalhes corroborados, tinham 34 menores. Depois, no acordo, o número subiu para 40. 40 vidas que entraram no gabinete e saíram marcadas. Mas os números de verdade, esses eram maiores, bem maiores. Em 2018, uma jornalista chamada Julie Brown, do Miami Herald, botou a lanterna na toca. Ela achou 80 vítimas e conseguiu localizar 60. A história tinha detalhes que doíam nos olhos, como o de trigêmeas de 12 anos que vieram da França para o aniversário de Epstein e voltaram no dia seguinte depois de terem sido usadas. O recrutamento era internacional, uma rede. Adolescentes trazidas do Brasil, de outros países da América do Sul, das ex-repúblicas soviéticas, da Europa, e sua fonte tinha um nome. A agência de modelos MAC2. Do francês Jean-Luc Brunel. A alegação é que a agência não só encontrava rostos para as capas de revista, encontrava mercadoria para a mansão em Palm Beach. Julho de 2006. O FBI finalmente resolveu dar um nome ao caso. Chamaram de Operação Ano Bissexto, um nome de filme de espionagem. Em julho de 2007, eles tinham um pacote. Uma acusação de 53 páginas. Meia centena de páginas documentando o horror. O dossiê estava pronto. Era hora de levantar um predador serial de menores à Justiça Federal. E é aí que entra o maldito acordo. Alexander Acosta, o procurador federal da Flórida na época, sentou para negociar. Do outro lado da mesa, ajudando a costurar o acordo, estava ninguém menos do que Alan Dershowitz, o famoso advogado e professor de Harvard. E o que eles costuraram?
não foi uma condenação. Foi um salvo-conduto, uma espécie de passe livre. Epstein recebeu imunidade total para todas as acusações criminais federais. Imunidade que se estendeu a 4 cúmplices nomeados. E aqui está a joia da coroa. Isso nada mais era do que uma licença pré-absolvição para qualquer pessoa poderosa que pudesse estar naquela rede. Um cheque em branco de imunidade para fantasmas. O Miami Herald colocou a faca no ponto. Esse acordo essencialmente encerrou a investigação do FBI sobre se havia mais vítimas e, o mais importante, outras pessoas poderosas envolvidas. Alexander Acosta, o procurador, que era o representante máximo da lei naquele distrito, concordou com mais uma coisa. Ele concordou, violando uma lei federal, que o acordo seria ocultado das vítimas. As vítimas que deram seus depoimentos, que reviveram o trauma para a polícia, nunca souberam que o homem que as violentou tinha acabado de receber um Get Out of the Jail Free Card, assinado pelo próprio governo dos Estados Unidos. 53 páginas de crimes, 80 vítimas, uma rede internacional e o resultado final da justiça americana, um acordo secreto que protegeu o criminoso, seus amigos e foi escondido das vítimas e enterrou a investigação do FBI. Como se a lei fosse um menu de preços e o crime de Epstein estava na seleção premium, inacessível para a promotoria comum. E Epstein, ele obviamente aceitou o acordo. No Tribunal Estadual da Flórida, não no federal, que estava engavetado. Ele se declarou culpado por 2 acusações de prostituição. A sentença? 18 meses em uma prisão privada, onde ele poderia sair para o escritório 6 dias por semana. E sua cela, a famosa cela, a porta simplesmente foi deixada destrancada. E a punição não parou por aí. Epstein teve acesso à sala de advogados, onde uma televisão foi instalada especificamente para ele. Antes de ser transferido para uma enfermaria, o gabinete do xerife recebeu um pagamento de $128 mil. Era um reembolso pelos custos extras dos serviços extras fornecidos durante o seu encarceramento. – 6 de julho de 2019, Teteboro, Nova Jersey. O jato particular de Jeffrey Epstein toca o solo. Antes que a escada desça, eles se fecham. A força-tarefa de crimes contra crianças do FBI chegam no local e o prendem. Eram os federais de Nova York. A prisão foi limpa e rápida. A multi-millionaire investment manager, Jeffrey Epstein, has been arrested for alleged sex trafficking of minors in Florida and New York. The arrest is the result of a joint investigation by the FBI and the New York City Police Department. Sources tell ABC News the exact charges he'll face are unclear. Some of them, though, involve allegations dating back more than a decade. E ele foi direto para o Centro Correcional Metropolitano de Nova York. A cela, desta vez, não teria a porta destrancada. Enquanto isso, na ilha de Manhattan, na mansão de Herbert N. Strauss, uma operação paralela ocorria. Uma dúzia de agentes do FBI, mandados de busca, e sua porta abaixo. Eles reviraram o santuário. A evidência não era mais um recibo da Amazon. Era um arquivo. Um arquivo visual. Eles encontraram centenas, talvez milhares de fotografias. Mulheres nuas, parcialmente nuas, em poses sugestivas, e algumas dessas faces, sob análise, confirmaram o pior. Eram menores de idade.
Dentro de um cofre trancado, o tesouro do horror. Discos compactos com etiquetas manuscritas, onde a caligrafia anotava o nome das jovens e o tipo específico de fotos. Era a catalogação de um colecionador. Mas no cofre não havia só evidências digitais, havia riqueza tangível. $70 mil em dinheiro vivo, 48 diamantes soltos e um passaporte. Isso tudo foi arquivado e seria liberado anos depois. A prisão de Jeffrey veio tarde, mas a evidência veio em volume industrial. E desta vez o acordo secreto de 2008 não estava lá para salvá-lo. Epstein, trancado no Metropolitano, não era mais um homem livre, mas ele ainda tinha uma moeda para jogar. Uma última moeda. Seus advogados apresentaram uma proposta de liberdade, uma fiança. Não eram alguns milhões, eram $100 milhões. A condição: ele seria colocado em prisão domiciliar, não em qualquer lugar, mas sim em sua mansão de $77 milhões na Upper East Side, Manhattan. A mesma mansão que o FBI tinha invadido e vasculhado semanas antes. O juiz encarregado desse caso era Richard Berman, um juiz distrital federal. Ele emitiu sua decisão firme. A resposta foi um não fundamentado. Pelo visto, a fortuna não compraria a liberdade desta vez. 20 dias depois, o mundo acordou com uma notícia que parecia um roteiro de filme de ficção. Jeffrey Epstein foi encontrado morto em sua cela, no Centro Correcional Metropolitano, na madrugada de 10 de agosto de 2019. A causa oficial: suicídio. A morte de Jeffrey Epstein na cela 9 do Centro Correcional deveria ter sido o capítulo final. Mas para muitos foi apenas o início do maior mistério. Porque quando um homem com poder infinito, conexões nas sombras e segredos que podiam derrubar impérios morre sob a custódia do estado mais poderoso do mundo, as perguntas não se calam. A teoria nascida nas entranhas da internet e sussurrada em círculos de inteligência é uma só. Jeffrey Epstein não morreu. Ele fingiu sua própria morte. Isso faz muito sentido. Ele não era só um predador. Era um chantagista em escala global. Um arquivo vivo. E dentro daquela cela, ele era uma bomba relógio prestes a detonar nomes, países e dinastias. 2 sistemas de vigilância cobrindo o corredor da cela de Epstein sofreram uma falha técnica na noite exata de sua morte. Não gravaram. Coincidência de nível cósmico. Os 2 carcereiros responsáveis por fazer checagem a cada 30 minutos adormeceram. Ambos. Uma falha de protocolo que seria impensável para um prisioneiro de maior perfil do planeta. O verdadeiro poder de Jeffrey Epstein nunca esteve apenas na sua fortuna. Estava no seu álbum de retratos, em quem você vê sorrindo ao seu lado. Era um conhecido de longa data do príncipe André, duque de York, do magnata imobiliário Tom Barrack. Mas a lista, meu caro amigo, não parava por aí. Bill Clinton em um evento de caridade, George Stephanopoulos, Donald Trump, Kate Couric, Woody Allen, Harvey Weinstein. Mas por que parar em celebridades? Seu livro de endereços era um atlas do poder global. Impérios da mídia, Rupert Murdoch. Impérios financeiros, Michael Bloomberg e Richard Branson. Lendas da música, Michael Jackson. Estrelas de Hollywood, Alec Baldwin. Dinastias americanas, Kennedys, Rockefellers, Rothschilds. Líderes mundiais, o ex-primeiro-ministro israelense Ehud Barak.
o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Depois de sua morte, os milhares de arquivos foram finalmente divulgados nesse ano de 2026. Dentro do corpo frio do caso de Epstein há um órgão vital. Eram os nomes dos clientes de alto perfil para quem Jeffrey Epstein, o traficante, fornecia sua mercadoria mais obscura: meninas. Por anos, a lista foi um fantasma, um Budjayman, até que em 2025 um raio a atingiu. Um tweet agora deletado de Elon Musk, na época um conselheiro sênior da Casa Branca, alegou em letras miúdas na tela do mundo que o então presidente Donald Trump estava nos arquivos de Epstein. Por coincidência, antes das eleições, Trump prometeu trazer o arquivo Epstein a público. Porém, após se eleger, ele passou a não comentar mais sobre o assunto. Porém, com jornalistas insistentes, advogados que não recuaram, vítimas que não aceitaram acordos silenciosos e principalmente decisões judiciais que, aos poucos, começaram a falhar em manter tudo trancado, em 30 de janeiro de 2026, eles soltaram uma hiena digital. 3 milhões de páginas, 180 mil imagens, 2 mil vídeos. O governo dos Estados Unidos, obedecendo a uma lei assinada pelo próprio Trump, abre as veias do servidor e deixa o arquivo sangrar na praça pública. A regra do jogo é a primeira mentira. Aparecer não implica culpa. Claro que não, é só uma coincidência, como uma bala perdida com seu nome gravado na ponta. Vamos conhecer os jogadores. Elon Musk em 2012. Que dia ou noite vai ser a festa mais selvagem da sua ilha? O homem que quer colonizar Marte pedindo dicas de festa para o rei da Ilha do Pecado. A resposta pública dele preocupa-se em manchar seu nome. Steve Bannon, em 2018, escreveu: primeiro precisamos revidar as mentiras, reconstruir sua imagem como filântropo. Enquanto as vítimas choravam, o mestre do caos dava consultoria de imagem para um condenado por abuso. É cinismo em nível arte. É pegar um esterco e tentar montar um troféu. O príncipe e a pose. Ele está de volta, ajoelhado e sorrindo. Não há contexto, só a imagem. Mas uma imagem vale mais do que 1000 depoimentos. E essa vale um império de vergonha. Um ministro das Relações Exteriores da Eslováquia brincando por SMS sobre jogos e qual garota ele quer. Ele renunciou na hora, como um rato pulando do navio que já afundou. Peter Attia, o guru de longevidade, trocando centenas de e-mails crassos com Epstein, falando de anatomia feminina, rindo do escândalo de Miami Herald. O médico que queria prolongar a vida dando audiência para a morte em alma. O envolvimento de Bill Clinton foi aprofundado com descrições de suas atividades na ilha de Little St. James, envolvendo presença em eventos com menores e ligações com modelos internacionais. Até a data que eu gravei esse vídeo, isso é tudo o que sabemos, mas é claro que não termina por aí e muita coisa ainda precisa ser comentada. Seria isso finalmente o fim do caso Epstein ou somente a ponta do iceberg?